Olá e bem-vindo de volta ao canal. Desta vez vou tentar dar-lhes as informações de que precisam para o estudo do isomeria geométrica em diferentes tipos de compostos, mas anteriormente vamos começar com configurando o que vimos de isomeria anteriormente. Temos aqui um básico representação dos tipos de isômeros que estudamos este ano e dentro isomeria e vamos lembrar que isomeria estuda todos aqueles compostos que tendo a mesma fórmula molecular, diga o mesmo número de átomos em seu molécula. Eles têm diferentes tipos de propriedades. Pelo menos eles diferem em então dentro desses tipos de isômeros vimos que o isomerismo existe plano ou estrutura e esse isomerismo plano ou estruturado é aquele que permite que você veja seu diferenças quando eu os represento no caderno. Então dentro do isomeria plano eu tenho o isomeria da cadeia, o isomeria de posição e isomeria de compensação de função. Para estes três tipos de isomeria existem outros vídeos no canal que você pode acessar se tem dúvidas. Ainda, no caso do isomeria existe estereoespacial ou espacial. Dois tipos de isomeria geométrica, que vamos comentar no vídeo hoje e isomeria ótica. O que vai ser no vídeo a seguir. Esses dois tipos de isomeria não pode ser visualizada facilmente apenas representando o composto no caderno em folha em um quadro negro, precisamos reconhecer algumas outras coisas e pensar em modelos espaciais como fizemos em classe para ser capaz de diferenciar entre eles. Vamos começar hoje então por isomeria geométrica, que era o que eu comentei com eles princípio. Sabemos que os isômeros geométricos são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas eles têm estruturas diferentes e, portanto, eles vão ter diferentes em alguma propriedade. Para que existam isômeros geométricos, deve ter uma ligação dupla exemplo ou estar em um ciclo, neste caso. Vamos nos concentrar no isômeros geométricos quando possuem ligação dupla, ou seja, não possuem rotação livre. Por quê? Porque duplo ligação impede que os dois átomos de carbono girar ter impedimento que é duplo link através do qual eles não poderão girar e, portanto, uma vez formados essas duplas ligações, os substituintes dos carbonos para aqueles que estão unidos não terão possibilidade de rotação. Para isso nós queremos dizer que os isômeros a geometria não deve apresentar gratuitamente rotação. Eu já tenho anteriormente desenhei algumas estruturas para poder trabalhar mais rápido antes de ir para os tipos de isômeros geométricos. Lembremos que estou representando ligação dupla entre dois carbonos e o substituintes com um ângulo em direção ao lados e não horizontalmente, devido a que a hibridização sp2 a formação de ligação dupla gera na parte do link dobrar uma estrutura plana e na qual todos os ângulos são 120 graus, então é mais ou menos por isso que colocamos isso disposição dos substituintes e é por isso que não colocamos por exemplo. Assim, para marcar a diferença. Com isso esclarecido, vamos para continuar com sobre o que estávamos falando. Vou exclua o que acabei de colocar e continuamos bem. Quando tenho isômeros geométricos em um composto? Quando,
Por exemplo, os dois carbonos que são uniu o primeiro desses dois carbonos que está ligado tem um substituinte que ligaremos para você A e o segundo também tem um substituinte que chamamos de mais U. Dois outros substituintes serão diferentes B e B serão iguais entre si. Então, neste caso, se houver isômeros geométrico, um exemplo deles e então vamos trabalhar nisso aquele que estou escrevendo agora, quando os dois átomos idênticos são cloro e U. Dois outros átomos idênticos são hidrogênios. Qual é o composto 1,2 digamos cloro eteno e então vamos para confira isso para ver como foi classificado a sua isômeros. Outros tipos de compostos que apresenta isomeria geométrica aqueles que eles têm dois substituintes idênticos e os outros dois podem ser diferentes entre sim A, B e C e aqui poderíamos ter um exemplo simples onde eu tenho bromo, bromo-metil hidrogênio e este composto é 1,2. Deu bromo. Um propeno. Lembremos-nos que neste caso o meu carbono 1 é este 1, 2, 3 em 1 e em 2 tenho 2 bromos e em 1. A ligação dupla. Poderíamos pular aquele de propeno, mas então estaria completo e vou te mostrar agora quando não tenho isômeros geométricos. Por exemplo, sim aqui eu tenho A e aqui B e B, não há possibilidade de ter isômeros geométrico, por exemplo cloro, cloro, hidrogênio, hidrogênio e este seria o 1,1. Eu disse bromo eteno e isso me ocorreu. Outro para mostrar a eles, isso pode seja, eu tenho os dois átomos de carbono unidos, as ligações duplas e que aqui eu tenho, por exemplo, A, B e A. Exemplo disso e estou tentando usar exemplos simples para você entenda que pode ser o leste que você tem. Cloro, 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 hidrogênio e isso é chamadas 1,2. Tricloro eteno. Estes últimos 4, digamos, são aqueles que não possuem isomeria geométrico. Então podemos dizer que este tem isomeria geométrica. Sim. Tem isomeria geométrico. Não possui isomeria geométrica. Não possui isomeria geométrico. Vamos trabalhar com um dos esses exemplos e vou usar o primeiro. Este mesmo exemplo é o que eu procuro usar. Contudo, eu tenho o composto com o qual viemos trabalhando o 1,2 de cloro eteno. Como podemos visualizar se isso composto possui isômeros geométricos? Vamos nos concentrar em duplo link e vamos pensar que os substituintes da ligação dupla eles podem ser conectados exatamente como nós os temos representados ou ligados ao reverter. Então haveria dois carbonos ligados entre si para um link duplo, seus 4 substituintes. Cloro e hidrogênio suponha, mas isso. Quando este composto foi formado o segundo cloro permaneceu nesta posição e aqui eu tenho um hidrogênio. Este segue chamado 1,2 de cloroeteno. Porque ainda temos 2
Cloros com ligação dupla e desculpe, 2 carbonos com ligação dupla e aí tem o eteno e o colocamos na posição 1 e posição 2, 2 cloro. Então continue sendo 1,2 de cloroeteno, mas se pensamos em como eles são uniu o cloro aqui está do mesmo lado que este e no outro caso este cloro e este cloro está em posições opostas. Para os substituintes que estão com desculpas isômeros do que os mesmos substituintes. Eles estão do mesmo lado, são chamados isômeros cis e, portanto, o nome é cis1, 2 de cloroeteno e substituintes do que o cloro. Neste caso, substituintes iguais estão em lados dos compostos que substituintes estão em lados opostos. Chama ele trad, então este é o isômero trans 1 de cloroeteno. Vou usar um exemplo mais para que permaneça isso o mais claro possível e usarei ele. Composto 1,2 de bromo 1 nitroeteno. Vou desenhar, tem 2. Carbonos unidos por um duplo ligação, no carbono tem-se uma bromo e um nitro NO2 e no segundo carbono tem outro bromo e um hidrogênio. Vamos a represente-o na forma mais dimensionado para poder classificá-los. Então eu desenho o 2 carbonos. Eu desenho seus 4 links e substituo cada um por um dos substituintes. Isso é sério e outro isômero é aquele que, por exemplo, vamos mudar aqui, o primeiro carbono juntou-se de forma diferente na posição nitro, o NO2 é diferente. Então voltando ao nome bromo do mesmo lado, bromo de diferentes lados. Então o primeiro é o isômero cis e chama-se cis 1,2 de bromo 1, nitroeteno. E esse seria o nome completo do primeiro e do segundo. Chamadas trans 1,2 de bromo 1, nitroeteno. Vamos fazer mais um exemplo do que com um composto que vimos anteriormente que é 1,2. Tricloroeteno. Não, vamos usar 1,2 de bromo 1 propeno. Então vamos formular. Vou a copie daqui. Vamos então usar este que já inicialmente tivemos que é ele. 1,2 de bromopropeno. Esta representação. Ele tem os bromos do mesmo lado, então este é meu isômero cis. Antes do nome eu coloquei a palavra cis e a outra possibilidade que tenho de o 1,2 de bromopropeno é no qual o bromo é localizado transposto nas laterais opostos.
E aqui estou eu então o isômero trans então isso é trans 1,2 de bromopropeno e isso seria tudo para isômeros geométricos também chamados isômeros cis-trad. O próximo vídeo será feito com base nos isômeros geométrico.